Graça e paz, meus queridos, eu sou o pastor Eduardo Hernani e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Contra a Corrente. Hoje nós vamos trazer uma reflexão que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 9, versículos de número 1 em diante. Vamos abordar a conversão do apóstolo Paulo e o seu encontro com Deus. Nós que pertencemos ao meio mais carismático da fé cristã, muitas vezes denominados pentecostais, sabemos como funciona aqueles eventos em qual se intitulam encontros com Deus. A ideia do encontro com Deus é promover para a pessoa que está participando o que o nome diz, um encontro com Deus. Mas enquanto em vida ainda, não vão pensar algo que leve à morte ou algo do gênero. Mas de fato, será que esses encontros eles proporcionam essa experiência real? Ou a gente fica preso à ideia de um louvor que toca no coração, ministrações que falam conosco, mas que no fim não geram mudança nenhuma e acaba não alterando em nada a nossa vida. A ideia do encontro com Deus é justamente essa, proporcionar à pessoa que está participando daquele evento um encontro com Deus. Só que por muitos anos eu acreditei que aquele evento onde tinham louvores completamente altos e que tocavam no nosso coração e ministrações que falavam no fundo da nossa alma eram de fato um encontro. Só que depois que a gente começa a analisar certas coisas, a gente percebe que um encontro com Deus de verdade, ele gera mudanças em nossas vidas. Ele não gera simplesmente a emoção de você chorar ou se alegrar na presença de Deus, mas ele de fato gera uma mudança de rota. Você deixa de ser o que era para ser aquilo que Deus quer que você seja. Por isso hoje o nosso texto áureo vai estar em Atos 9. Nós vamos falar da conversão do apóstolo Paulo. Então vejam só, eu cresci em um ambiente pentecostal, sou cristão, eu me converti em uma Assembleia de Deus, ambiente pentecostal, então eu participei de muitos encontros com Deus. E infelizmente, junto comigo, participaram muitas outras pessoas que não permaneceram na caminhada até os dias de hoje. Algumas morreram, outras se desviaram e outras eu acabo não me lembrando porque simplesmente desapareceram de nossas vidas e do convívio cristão. Mas por que eu estou frisando essa parte? Uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, ela não simplesmente some, ela não se desvia, ela não desaparece, ela não deixa de seguir a Jesus. Uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Deus, ela permanece ao lado dele. Paulo é o maior exemplo que nós temos de uma conversão na Bíblia. Você pode apontar para Pedro, você pode apontar para João, pescadores, Pedro era iletrado, tudo bem, eu acredito nisso também. Mas quando você vê um perseguidor, um homem que odiava a igreja, se tornar aquilo que ele mais criticava, é porque esse homem teve um encontro verdadeiro com Jesus. Foi isso que aconteceu com Paulo. Então vejam só, o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, era o perseguidor Saulo de Tarso. E ao contrário do que muitos pensam, Deus não mudou o nome dele. Ele já era Saulo e continuou sendo Saulo. Depois foi chamado de Paulo, só que esse já era o nome dele também. Mas basicamente falando, o ponto central aqui é ele perseguia os cristãos em um nível que não é a nossa perseguição hoje. Hoje, obviamente, quando você olha para os países do Oriente Médio, você vê uma perseguição forte com os cristãos, a ponto de tirarem suas vidas, a ponto de quererem o mal deles. Mas quando a gente pensa na grande maioria do mundo, nem todos passam por isso. Eles são um ambiente completamente isolado e, de fato, sofrem uma perseguição física que muitas vezes chega a tirar a sua vida. Mas para a gente, aqui da América do Sul, a perseguição geralmente ela está em alguns haters de internet que comentam que não gostam da gente ou que não acreditam no Deus que nós servimos. Paulo era aquele tipo de perseguidor que hoje serve de exemplo para os mesmos perseguidores também. Paulo mandava prender, Paulo mandava capturar. E Paulo não estava contente somente em ver os cristãos presos ou deixando de fazer cultos. Ele queria que os cristãos negassem a Jesus, negassem a ressurreição, negassem que ele era o Messias. Paulo era terrível. E apesar de todos esses atributos que eu citei acerca de como Paulo era ruim enquanto perseguidor, Cristo ainda assim fez questão de ter um encontro com ele. E aqui eu quero que você entenda qual é o ponto-chave de como você define o encontro verdadeiro. Paulo não vivia uma vida simples. Paulo era participante ativo da sinagoga judaica, Paulo era fariseu, ensinado aos pés de Gamaliel, e apesar de todos esses adjetivos que eu citei, Paulo se rendeu, ele não se vendeu, ele se rendeu aos pés de Cristo Jesus quando teve um encontro verdadeiro com ele. Eu quero que você coloque comigo em sua mente agora que na verdade ele não era um participante inativo ou mais um membro qualquer de uma denominação judaica, não. Paulo era participante ativo do Sinédrio,
Paulo tinha poder, influência política, religiosa. Ele foi até atrás de cartas para que ele pudesse então perseguir os cristãos com autorização da lei. O sumo sacerdote autorizou aquela perseguição. Então, olha o nível que esse homem chegou para poder fazer o mal. Só que até um determinado momento, Paulo se achava o dono da razão. Paulo achava que era ele o portador da verdade, quando na verdade ele não tinha autoridade nenhuma para denominar aquilo como certo ou errado. Então perceba comigo, olha como funciona o encontro de verdade. A sua vida é mudada, a sua vida é transformada. E assim como Jesus revelou a Ananias, aconteceu. O apóstolo Paulo foi perseguido. Nós vamos vendo ao longo da caminhada bíblica, principalmente o Novo Testamento, que ele sofreu por amor a Cristo. Paulo foi preso, Paulo foi caluniado, Paulo foi traído, Paulo passou frio, passou fome, enfrentou nudez, apedrejamento e tudo isso por amor a Cristo Jesus. Eu pergunto a você, para um homem que vivia uma vida confortável perseguindo cristãos, para um homem que vivia uma vida financeiramente confortável, politicamente confortável e também socialmente confortável, Paulo era conhecido. Ele abandonou tudo isso para viver a vontade de Deus. Você percebe a força, você percebe da onde vem esse poder? Não é humano, não é um louvor que tocou no coração, não é uma ministração que fez você sentir um arrepio ou algo do gênero. Foi um encontro verdadeiro com Deus, que mudou a vida de Paulo. Outrora perseguidor, agora perseguido. Outrora dono da razão, agora se denomina como o pior dos pecadores. Só quem pode fazer isso é Cristo Jesus. E eu e você temos que almejar ter um encontro verdadeiro com Ele todos os dias. A gente não precisa ter só um encontro com Jesus. Todos os dias podemos ter encontros com Ele. Todos os dias podemos falar com Ele. Tudo isso que nós fazemos hoje, tudo isso que nós vivemos hoje é graças a Ele. Então nós devemos lutar para que naquele grande dia, e eu não posso deixar de falar, tenhamos um encontro físico com o Pai querido, com o Mestre amado, com o nosso Senhor. Que a gente venha escutar Ele chamar nossos nomes naquele grande dia, convidando-nos a entrar no reino dos céus com Ele. Meus irmãos, que a gente não venha se enganar com falsos encontros, com falsas emoções dentro das igrejas. Avaliemos tudo aquilo que nós vivemos no Evangelho até hoje e vamos colocar uma régua para saber se de fato foi um encontro com Deus ou se a gente ainda está precisando ter um encontro que mude as nossas vidas com o Deus Criador, com Jesus Cristo de Nazaré, com o nosso Senhor, com o Espírito Santo. Amém?